E aí, pessoal, final de semana agitado, hein? Principalmente se tratando aí das categorias de base do Santos. Teve sub-13, teve sub-15, sub-17, sub-20 e o mais importante, tem a partir de amanhã, na sexta rodada do Brasileirão da Série B, o jogo do Santos e o Brusque, né? Esse jogo que era muito esperado aí pelo torcedor santista. Terá transmissão do Premier, pessoal. Fique atento aí. Então se programe, levante um pouco mais cedo e se você for na Vila Belmiro, se você comprou ingresso para ir na Vila Belmiro, por favor, vai ter corrida amanhã lá, corrida de rua, e vai estar muito agitado lá. Chegue o quanto antes para não dar problema para você de repente não passar nervoso. Estou dando uma dica para você porque não deu para mudar a corrida, é uma corrida muito importante, né? E o jogo do Santos que tentaram transferir para o período da tarde, as detentoras aí de transmissão, que no caso seria a Globo, mas o time do Brusque não quis mudar o horário por conta da logística, já tinha comprado passagem de volta, alimentação, um monte de coisa, então o jogo realmente ficou meio escondido, né? Vai passar às 11 horas da manhã e só o Premier vai transmitir essa partida. Vamos falar um pouco mais sobre tudo isso, sobre os placares dos meninos que jogaram hoje, das categorias de base que fizeram muito bem ao time do Santos e principalmente no jogo desse domingo às 11 horas da manhã, que seria o pré-jogo, né? Vamos falar assim, as possíveis escalações e tudo aquilo que precisa ser falado aqui no meu canal Vargas Santos TV. Mas só daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Vamos de notícia do Santos, pessoal. Olha, tem notícia legal, né? As categorias de base realmente do Santos está voando, cara. Teve sub-13, sub-15, sub-17, teve sub-20, todos eles ganharam. Olha, o sub-13 está jogando uma Copa chamada BU, né? E venceu hoje o seu adversário, a F5 Academy, por 9-0. Eu vou ler o texto aqui no site oficial do time do Santos, rapidinho para você que está aqui, ligado aqui no meu canal. O Santos Futebol Clube goleou o F5 Academy por 9-0 na manhã deste sábado, dia 18, garantindo classificação às oitavas de final da Copa BU na categoria sub-13. O sub-11 também jogaria pela vaga na próxima fase, mas acabou se classificando com WO sobre a equipe de Leões RBC, que não compareceu ao CT Rei Pelé. Lembrando, pessoal, o sub-13 é treinado pelo Índio, aquele mesmo que foi lateral direito do time do Santos. Agora vamos lá para as categorias de base, até engasguei aqui, sub-15 e sub-17, que também jogou hoje, mas fora de casa, contra o Sport Clube São Bernardo, tanto o sub-15 contra o sub-17. O Santos Futebol Clube vence o Sport Clube São Bernardo fora de casa e pelo mesmo placar em rodada dupla dos estaduais sub-15 e sub-17. As equipes sub-15 e sub-17 do Santos venceram o Sport Clube São Bernardo fora de casa em partidas válidas pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Nas duas categorias, líder de seu grupo em ambas as competições, o Peixe venceu nos 2 duelos pelo placar de 2-0. As partidas aconteceram no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. Esse foi o sub-15 e o sub-17. Os dois venceram hoje contra o Sport Clube São Bernardo. O jogo aconteceu lá no Baetão. Teve o sub-15, o jogo que aconteceu primeiro, e depois o jogo de fundo do sub-17. E o Santos foi muito bem e conseguiu a vitória. Agora vamos falar sobre o sub-20, pessoal, que também jogou esse final de semana, só que o Santos goleou também a equipe do Jabaquara e goleou por 4-0. Tem aqui no site oficial também do time do Santos, o Santos Futebol Clube goleia o Jabaquara no CT Rei Pelé pelo Paulista Sub-20. E a notícia é o seguinte, o Santos Futebol Clube goleou o Jabaquara por 4-0 no CT Rei Pelé em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Os autores dos gols santistas da tarde desse sábado foram Rodrigo César, João Victor, Luca Meireles e Dudu.
Com a vitória, o Peixe segue na segunda colocação do grupo 13, agora somando 13 pontos. O próximo compromisso do time do Santos, do Sub-20 Santista, é pela 7ª rodada do Paulistão no domingo, dia 26. O Santos Futebol Clube visita o Mauá no estádio municipal Pedro Benedetti, em Mauá, em duelo marcado para as 15 horas. Então, as categorias de base do time do Santos está muito legal, né, pessoal? Ganhando desde do Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Então, fizeram o seu papel, se valeram aí pelos seus favoritismos, e assim mesmo que tem que acontecer. Todos os das categorias de base tem que aprender sempre a ganhar. Estou feliz com o Sub-20 porque vinha já de 2 derrotas, né? Perdeu contra o Santo André, jogando lá no estádio do Santo André, por 2-1. Depois de estar ganhando de 2-0, o Santos conseguiu fazer o primeiro gol. E depois o Santos perdeu pelo Campeonato Brasileiro, jogando com o América Mineiro por 2-0. Então o Santos precisaria se reabilitar e aconteceu no Campeonato Paulista. Agora vamos ao mais importante, pessoal. O Santos Futebol Clube Profissional joga nesse domingo contra o Brusque. E aí a gente muito que discutiu durante toda essa semana sobre as possíveis escalações. São jogadores do time do Santos, né, que pode adentrar no time do Carille. E tem mudanças no time titular do time do Santos, sim. Mas antes eu vou falar sobre a equipe do Brusque. O Brusque, que é um time lá de Santa Catarina, que veio jogar contra a equipe do Santos, um time recém-subido da Série C para a Série B, perdeu a final para o time do Amazônia, né, nesta categoria da Série C para a Série B, mas ambos conseguiram subir, né, para a Série B do Brasileirão, tanto é que o Amazônia ganhou da equipe do Santos um jogo histórico lá para eles por 1-0. E perdeu, então, o Brusque na final aí da Série C, perdeu também de virada, né, para o time do Amazônia, se eu não me engano, acho que foi 2-1, alguma coisa do tipo. Só para a gente contextualizar aqui, o time do Brusque é um time que vem fazendo uma campanha muito irregular, pessoal. O time do Brusque está aí com 5 rodadas, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Na verdade, só ganharam a primeira rodada, né? Mas nessa última, que jogou em seus domínios, empatou com o time do Operário em 0-0. Jogo ruim de se ver, muito ruim de se ver. O time do Brusque realmente precisa de um resultado positivo, vai jogar contra a equipe do Santos pressionada, e o Santos, que não tem nada a ver com isso, vai tentar colocar o seu futebol e considerar aí o seu favoritismo jogando dentro de casa. Lembrando, pessoal, com as rodadas que estão acontecendo nesse momento e que outras que já se encerraram, o time do Santos tem possibilidade de ir para a 3ª colocação, pelo menos dormir na 3ª colocação nesta noite. Por que eu estou falando isso? Porque o Goiás goleou o time do Botafogo por 4-0. Então, o Goiás, que estava numa colocação intermediária ali, abaixo um pouco do time do Santos, com a vitória foi para 14 pontos. O Santos, que estava na primeira, continua com 12 pontos. E o Sport, que vai jogar daqui a pouquinho, isso acho que já começou o jogo, né, contra o time do Avaí. Esse jogo será lá em Pernambuco. Então, a perspectiva que o favoritismo, com certeza, é do time do Sport, porque estava oscilando ali com o Santos. Uma vez o Santos era o primeiro colocado, às vezes era o time do Sport. Então a perspectiva é que o time do Sport ganhe realmente do time do Avaí, que nesse momento ocupa a 12ª colocação. Então, baseado nessas informações que eu acabei de falar aqui para você, evidentemente que amanhã terá outras partidas, né? Terá Santos e Brusque, né, às 11 horas da manhã, terá Mirassol e Ituano, terá Operário e Ceará, terá Chapecoense e o time da Ponte Preta e o Guarani contra o time do América Mineiro. Essas equipes dificultarão e não conseguirão chegar, mesmo que com a vitória, perto do time do Santos, pelo menos nesses 4 primeiros colocados, a não ser o time do América, que se tiver uma vitória, e o time do Vila Nova também, se tiver uma vitória, de repente realmente pode aí ser um complicador aí para aqueles que estão tentando a todas as rodadas ficar entre os 4 primeiros colocados. Então é o seguinte, pessoal, o Santos seriamente pode dormir hoje na 3ª colocação. Isso para mim
não importa, porque se o Santos fazer o papel dele amanhã de vitória, e a gente tem que torcer muito para que isso aconteça, o Santos realmente pode atingir aí também 15 pontos. E o Vitória ganhando, melhor dizendo, e o Sport ganhando, e o Santos ganhando, mesmo que seja numa vitória simples, o Santos ainda continua na frente do Sport, né? A não ser que o saldo de gols dê aí uma diferença muito grande, aí o Santos realmente pode perder, mesmo com a vitória, a segunda colocação e dormir na terceira colocação nesse final de semana. Então, é torcer para o Santos ganhar, ganhar e ganhar. Baseado em tudo isso que eu estou falando, a possível escalação do time do Brusque pode ser o seguinte: se você se basear no último jogo que aconteceu contra o time do Operário, o Brusque que tem aí, eu já falei para você, mas eu vou repetir, o Brusque que tem 5 rodadas, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, vai jogar com a seguinte equipe, a possível escalação, melhor dizendo: Matheus Nogueira no gol, o Roney é o substituto do Matheus Piva, porque recebeu um terceiro cartão amarelo, portanto, está suspenso, não joga contra a equipe do Santos, nem viajou. Na última partida jogou o Salestiano, que é o zagueiro, mas a prévia é que jogue no lugar dele o Everton Alonso, eu acho que é isso, o Everton Alemão, melhor dizendo. E ali, no sistema defensivo, completando ali a dupla de zaga, o Wallace. O Wallace é aquele mesmo zagueiro que jogou no Esporte Clube Corinthians Paulista, jogou também lá no Flamengo, e agora está 2 ou 3 temporadas, chegou lá em 2022, 2023 e está jogando a terceira temporada no Brusque. Na lateral esquerda é o Alex Juan, que é um lateral esquerdo que vem jogando pela equipe do Brusque. Ali no meio de campo, a perspectiva é que o Brusque jogue com 3 volantes, pessoal. Isso porque o Luizinho Lopes, que é o técnico do time do Brusque, vai jogar com um sistema defensivo muito forte, né? Já que o jogo dele é notabilizado pelo jogo reativo, ou seja, igual ao time do Santos. Então vai jogar com 3 volantes. Então tem a perspectiva de jogar com o Rodolfo Potiguar, o Cerato, que antes tinha jogado Gemerson, né, no jogo anterior contra o time do Operário, e o Dionísio. O Dionísio é mais um volante, mais meio do que volante, vamos dizer assim, mas considerado 3 volantes para jogar contra a equipe do Santos. E ali no sistema de ataque, tá para jogar o Dentinho, jogou o Anderson Rosa na última partida contra o Operário, o Osman, que foi um jogador que jogou na base do time do Santos, no Sub-18, Sub-20, Sub-18, que tinha essa categoria lá em 2011, e depois ele perambulou aí jogando para vários times aí do Brasil, Red Bull Bragantino, em 2019 inclusive, esse jogador tinha um interesse do Santos, o São Paulo tinha um interesse nele e pediu para o Santos sondar se tinha possibilidade de poder trazer o jogador na equipe do Santos. Na época ele estava no Red Bull e estava fazendo um bom papel. E ali o centroavante do time do Brusque é o Olávio, que é uma espécie de Furk, centroavante, paradão, né? Bom pivô, faz muitos gols de cabeça. O Santos tem que ficar ligado nessa situação. E o time do Santos, Vargas? Vai vir aí, foi relacionado o Sandri, foi relacionado o Souza, né? Que não jogou, não foi nem relacionado hoje no Sub-20, então eu já imaginava que isso iria acontecer. Juntamente aí com o Jair, né, pessoal? Que também foi relacionado para esse jogo de logo mais às 11 horas da manhã. Então, possível escalação do time do Santos é o João Paulo no gol, o Sherman, que tá jogando pra caramba, o Joaquim, Gil, na lateral esquerda, eu tava vendo um conteúdo do Ademir Quintino lá junto com o Vitão, ele falou assim que os dois treinaram, hein? Os dois laterais esquerdos, ou o Rainer ou o Escobar. Pode jogar um ou pode jogar o outro. Ele não deu certeza de quem será o titular na posição da lateral esquerda. O meio de campo, Pituca, Schmidt e Juliano, o de sempre. E na surpresa ali na frente, mas que não é tanta surpresa, mas pelo fato de não ter uma característica semelhante ao Guilherme, que se lesionou, vai ficar praticamente um mês fora aí do time do Santos, vai jogar o Patati no lugar dele, e ali na esquerda, invertendo as posições, talvez, a gente só vai ver isso dentro de campo, o Otero, e ali como centroavante no lugar
ali muito contestado, o centroavante que saiu, que no caso seria o Morelos, vai entrar o William Bigode no lugar dele. Então essa é a possível escalação do time do Santos. Espero que o Santos consiga uma boa vitória, vitória de 1-0, de 2-0, 6-0, é vitória, pessoal. O importante é o Santos pontuar, para o Santos cada vez mais ficar muito bem e a classificação vir antecipadamente para o time do Santos para subir aí para a primeira divisão novamente. O meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui, agradecendo todos os likes, todos os compartilhamentos aqui no meu canal Vargas Santos TV. Tchau, pessoal!